Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto encontro, onde a gente está estudando o livro de ouro de Saint-Germain. Eu quero começar esse encontro primeiro me desculpando, né, com vocês, porque eu tô em falta com vocês, né, 2 semanas. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu tava viajando essas 2 semanas e levei tudo, né, todos os materiais, enfim, o livro para fazer as gravações lá. Mas a rotina, né, da viagem foi muito intensa. A gente estava acordando. Meu planejamento era gravar cedo, mas a gente acabou ficando longe dos nossos destinos, né? 1 hora de carro. E a gente também tinha que chegar cedo. Então acabou que a gente estava acordando muito cedo já para se arrumar, voltando muito tarde. Então também estava muito cansada no fim do dia. Não tinha energias, né, para vir aqui e gravar e compartilhar com vocês. Então eu acabei ficando off essas 2 semanas e voltei agora terça-feira, hoje, né? Tava ainda organizando as coisas pós-viagem, então também tô nessa correria. E também tô gravando num horário que não é meu horário, né, de costume, eu gosto de gravar mais cedo. Inclusive, estamos com 2 telespectadores hoje, telespectadores passivos, Chante e senhor Arthur Félix, que tá ali atrás das almofadas. Então, é isso, meus amores, e vamos pro nosso quinto estudo, né, do quinto discurso hoje. E antes eu só queria colocar aqui a nossa música pra gente fazer uma meditação de alinhamento, né, super importante, até porque ficamos um tempinho sem nos conectar. Espero que vocês tenham feito as lições de casa. Deixa eu pegar a música aqui. Então vamos fechar os olhos, encontrar uma posição confortável. Inspira profundamente. Solta. Vai trazendo a sua atenção pro aqui, pro agora, recebendo esse momento como um presente. Leva a atenção lá pro seu coração. Sente o seu coração bater, a energia pulsar no centro do peito. E a gente vai visualizar nos 4 cantos do ambiente que a gente se encontra, 4 pilares de luz azul, sintonizados na frequência de Arcanjo Miguel, que ligam o céu com o centro da Terra. Em 3, 2, 1. E a gente vai visualizar, a gente vai imaginar, a gente vai co-criar uma pirâmide de 4 lados que se conecta a esses 4 pilares, transformando esse ambiente em um local sagrado, em um local seguro, propício para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, para o nosso reconhecimento dos potenciais que existem dentro de nós. E ao mesmo tempo que a gente visualiza essa pirâmide se formando, a gente visualiza uma segunda pirâmide partindo dessa mesma base, só que agora com a ponta virada para baixo, como uma forma de honrar as 2 polaridades, honrar a luz, honrar as sombras,
reconhecendo essas energias a partir de hoje como formas complementares que nos conduzem à unidade. Quando compreendidas, nos levam a essa reconexão com o divino que existe em nós e que existe em toda a criação. E como símbolo dessa unidade, a gente vai inspirar e ao expirar, a gente visualiza uma bola de luz envolvendo essas duas pirâmides em 3, 2, 1. E a gente ancora individualmente algumas intenções para essa prática. Eu sou a poderosa presença que permeia minha vida, minha mente, minhas emoções, meus pensamentos, meu corpo físico e meu mundo. Eu sou a única presença que age em meu mundo, agora e sempre. E aos pouquinhos a gente vai trazendo respirações mais profundas, com a intenção de trazer a consciência de volta para o corpo. No seu tempo, vai sentindo as mãos, vai sentindo os pés, vai abrindo os olhos e vai voltando aqui e agora. Então, a gente vai começar agora o discurso 5. E a gente começa com uma invocação de Saint Germain, como é de costume, né? Ó tu, poderosa e infinita presença, tu, presença curativa onipenetrante, desce e realiza teu trabalho. Tu, poderosa e infinita inteligência, emite tua confiança e tua força. Enche a mente e o corpo de cada um com tua radiante presença. Enche cada célula com tua radiante presença. Revela tua presença por tua conquistadora mestria e poder. Poderosa presença mestra dentro de cada um. Desponta. Extingue esse exterior, esse eu humano, e mantém teu domínio agora e sempre. Há somente uma inteligência, uma presença, uma essência, um amor, e és tu. Derrama a tua radiação através desses mantos exteriores de carne e comanda que tua perfeição seja então manifestada e sustentada. Trago-vos saudações da grande Oxe, que está sempre emitindo sua radiação e inteligência. Assume o comando. Eu sou, a pura essência eletrônica, que enche minha mente e meu corpo e nada mais eu admito. Deus em vós é o Senhor de todas as situações, continuamente. Dizei muitas vezes, eu sou, sempre a presença vitoriosa do poder eu sou. Sente a poderosa corrente de essência eletrônica encher-vos a mente e o corpo, apagando instantaneamente toda atividade desarmoniosa e dando-vos a consciência, mestria e vitória. Comandai, divina presença, derrama tua radiação através dessa mente e deste corpo,
e vê que tua sabedoria dirija sempre toda atividade exterior. E essa invocação é bem emblemática para mim, porque alguns dias antes da viagem eu desenvolvi um desequilíbrio na pele, né? Um processo na pele que chama pitiríase rósea. Depois vocês podem até dar um Google, procurar na internet. Que começa com uma bola vermelha, assim, que apareceu no meu tronco, aqui na barriga. E depois comecei a embolar, assim, vários pontinhos, várias bolinhas aqui no baixo ventre. E principalmente nos primeiros dias da viagem, tipo, aflorou demais e espalhou por todo o meu corpo. Depois, eu até compartilhei no Instagram, depois me sigam lá, inclusive quem ainda não está por lá. Mas eu fiquei com o corpo inteirinho, né, empolado, né, enfim, cheio dessas pintinhas vermelhas. Vou até colocar depois uma imagem aqui pra vocês. E aí, como sempre, eu entrei nesses processos de autoobservação, de ativação dessa sabedoria do corpo, até ganhar clareza sobre aquele processo, né? Porque, como eu sempre falo, o nosso corpo é uma manifestação do nosso espírito aqui. E todo e qualquer desequilíbrio que se apresenta nele é uma ferramenta que o nosso espírito criou de trazer alguma situação mental ou emocional que está inconsciente dentro do nosso processo para que a gente possa lidar fisicamente com ela, tá? Então, enfim, é uma ferramenta incrível, inclusive, porque nos dá a possibilidade de lidar através da matéria. E quando a gente ganha compreensão e clareza sobre o que está relacionado a esse processo e a gente corrige esses movimentos, a doença some. E como vocês podem ver, eu fiz esse processo de correção, inclusive lá na viagem, ganhei total clareza sobre o que era. Fiz o processo de correção e também a parte física do meu processo estava relacionado com me expor ao sol. Depois eu posso compartilhar, só pra gente não se alongar muito, mas eu posso compartilhar quais são as pérolas, né, desse processo. Pretendo fazer isso com mais profundidade no retiro, que a gente vai estar realizando agora, eu já falei algumas vezes aqui, que é o Retiro à Terra, nos dias 7, 8 e 9 de junho. Tem mais informações lá no Insta também. Lá eu vou compartilhar exatamente todo o processo que eu fiz para ganhar clareza e para reverter essa situação, esse desequilíbrio, assim como eu fiz com hipotiroidismo, com ovário policístico, candidíase de repetição, enfim, e vários outros desequilíbrios que eu já tive no corpo. Então, essa invocação, ela traz um pouco disso, né, da gente ativar, inclusive, essa sabedoria, que é parte desse divino, porque o nosso corpo, ele sabe, sim, se curar, mas muitas vezes a gente precisa, sim, trazer essa mudança para as nossas atitudes, para as nossas emoções, né, para os nossos pensamentos e transformar a pessoa que a gente é. Sempre que a gente quer mudar uma realidade externa, a gente precisa entender que primeiro a gente precisa mudar a pessoa que a gente é, porque os nossos resultados são consequências da pessoa que somos. Então, é isso, a mensagem. E aí vamos então de fato para o discurso. A grande necessidade hoje em dia é a cura das nações e dos indivíduos. Assim como é dada ao indivíduo assistência mediante a expansão da energia eletrônica através da mente e do corpo, preenchendo-lhes todas as células, também em grau mais amplo, a nação recebe igual tratamento. A nação é um grande corpo de indivíduos e de criações da natureza. Gente, olha como as coisas vêm no momento perfeito. A gente sabe tudo que a gente está passando no Rio Grande do Sul. Então, eu não me lembro, tá, o que ele vai falar, mas só pelo que ele já começou aqui, prestem atenção e com isso em mente. Eu vou reler esse parágrafo. A grande necessidade, hoje em dia, é a cura das nações e dos indivíduos. Das nações da sociedade, tá? Dos indivíduos. Assim como é dada ao indivíduo assistência mediante a expansão da energia eletrônica através da mente e do corpo, preenchendo-lhes todas as células, também em grau mais amplo, a nação recebe igual tratamento.
A nação é um grande corpo de indivíduos e de criações da natureza, ou seja, ser humano plus natureza, tá? Então, o que a gente ouviu muito, porque foi um desastre natural. E a gente não consegue muitas vezes relacionar a ação do ser humano a esse desastre natural. Acho que são coisas completamente aleatórias. E não são. Temos o mesmo poder para atuar nesse sentido, porque somos a presença de Deus individualizada. Sabemos, pois, que eu sou está presente em toda parte, e quando minha consciência se expande, eu sei que sua energia se arremessa para agir em tudo, tanto nas células do corpo do mundo, como nas células do corpo do indivíduo. Então, se a gente consegue realizar manifestações, remissões de doenças, como eu sinalizei para vocês na hora que a gente começou, a gente também consegue reverter situações da natureza, inclusive, tá? Então, assim, é como se... uma vez eu ouvi, né, eu não lembro quem era, né, mas que estava falando que o efeito estufa é como se o planeta estivesse com febre. Então, é no mesmo sentido, só que numa escala maior, quando a gente fala da natureza, das reações da natureza, né? E, enfim, é importante compreender que a ativa presença de Deus Todo-Poderoso está presente em todo lugar. Que não existe um só recanto, em parte alguma, onde não esteja ativa a presença de Deus, e que essa ativa presença junta toda a criação humana e consome instantaneamente aquilo que for de natureza desarmônica e indesejável. Somente o livre-arbítrio do indivíduo, impulsionado por sua ignorância e descrença, pode detê-la. A divina sabedoria atua através do eu sou, repelindo o que não estiver compreendido dentro do sistema. Dessa maneira, essa onipresente sabedoria, através de nossa ação consciente, está constantemente incitando-nos a recusar tudo aquilo que possa perturbar sua harmoniosa atividade, seja através do sentimento, do pensamento ou da alimentação. As correntes de pura energia cósmica estão sempre fluindo através da atmosfera da Terra, como fachos de luz de um farol, e todos deveriam manter-se receptivos a essas correntes vitais. É verdade, onde as condições são muito densas para que essa energia possa penetrar, ela passa por cima ou por baixo delas, e segue seu curso apesar de tudo. Desde o início de 1932, cada indivíduo anda e se move constantemente dentro de poderosas correntes curativas. Pelo poder de Ciclope Vista, pelo poder da visão, acredito eu, a secreta estrela de amor e dos raios provenientes da cidade de ouro, correntes de força curativa do tremendo poder, são conscientemente dirigidas através da atmosfera da Terra. Compreendereis que essas correntes, que pela sua própria natureza constituem energia de Deus em atividade, são naturalmente automantidas. Tendo o indivíduo consciência de que elas estão presentes, poderá constatar esses raios a qualquer momento. Os discípulos que possuem um sentimento de patriotismo e desejam auxiliar sua nação deveriam persuadir-se de que essas correntes curativas não somente atingem os indivíduos, mas também atuam sobre situações, ambientes e cargos oficiais como uma chama inteligente. Elas estão efetuando um trabalho de proteção e soerguimento dos filhos da terra nunca dantes realizado com tão poderosa energia, desde a criação deste planeta. Quanto mais os indivíduos se tornarem conscientes desta operação, tantos mais virão a ser poderosos mensageiros e assistentes nesse trabalho extraordinário. Então, eu vou tentar passar para vocês, né? Talvez me alongue um pouco nesse discurso, porque eu queria contextualizar na nossa situação real, né? Porque tudo é muito sincrônico, muito perfeito. E a gente tá lendo esse capítulo agora também não é por acaso. Eu não acredito que seja, pelo menos.
Bom, eu expliquei para vocês quando a gente começou que toda desarmonia no nosso corpo físico, né, todo processo de doença que se manifesta no nosso corpo físico é como se fosse a última manifestação do nosso espírito, a última ferramenta do nosso espírito sinalizar para nós que a gente precisa fazer uma mudança de consciência, tá? E depois eu posso também, inclusive, explicar na prática como isso acontece, tá? Para desencadear o processo de doença, se vocês tiverem interesse. Quando a gente está falando do inconsciente coletivo, de uma nação, de um grupo de pessoas, isso a gente entende também, né, que o planeta em si é um ser, tá? Então, como se todas as... A humanidade é o sistema neurológico, tá, do planeta, e o planeta é como se fosse um ser. E esses processos da natureza, né, enfim, de caos, de tsunamis, esse caso das enchentes, enfim, todos esses processos que a gente tem, que a gente chama de desastres naturais, são como se fossem essas grandes liberações de energia, grandes liberações, né, que geram esse caos. Mas, assim como no processo de doença do nosso corpo, esses eventos trazem para nós que aquele grupo de pessoas que carrega determinada consciência, ou seja, que estão também unidas e relacionadas, né, por um propósito, né, precisam fazer uma transformação na sua forma de ser, na sua forma de pensar, na sua forma de sentir e muitas vezes de agir, né? E como, inclusive, eu até compartilhei com vocês no Instagram ontem, que me perguntaram sobre isso do Rio Grande do Sul, como sair, né, dessa energia tão densa, enfim, que muitas pessoas ficam. E a minha explicação foi exatamente olhar esse processo de uma outra forma. E eu trouxe um pouco dessa visão que eu tô trazendo aqui para vocês agora. Então, em vez da gente focar, claro, a realidade existe, né? É uma situação muito difícil que as pessoas estão passando por lá, né? Isso é real, isso está acontecendo, mas a gente ficar focando só no desastre, só no sofrimento, né? Ficar cultivando esses pensamentos na nossa cabeça vai baixar o nosso campo, vai baixar a nossa energia. E a gente não vai conseguir agir, tá? E aí, assim, claro, existe uma questão daquele grupo específico que está vivendo essas questões, e existe também a responsabilidade do grupo consciência, que é o Brasil, né? Que também tem uma ação sobre aquele ponto específico. E aí, qual foi a visualização que eu trouxe ontem, né, para vocês no Insta? Tudo bem, a situação é muito difícil, mas olha que incrível o que a gente tá tendo a oportunidade de vivenciar. As pessoas estão se unindo, as pessoas estão fazendo movimentações incríveis para ajudar aquele grupo de pessoas no Rio Grande do Sul, né? A gente está sim, né, abrindo o nosso senso de empatia, e aí até um ponto que eu trouxe ontem é importante esse senso de empatia estar equilibrado, então a gente não pode colocar energia demais, porque se a gente coloca... Se a gente desequilibra para mais o nosso senso de empatia, muito provavelmente a gente vai se atropelar e a gente não vai conseguir ajudar por um tempo prolongado. Então, assim, vamos supor, eu preciso ajudar o Rio Grande do Sul, né? E aí, se eu tô com o sentido de empatia desequilibrado, para mais, eu dou, por exemplo, todo o meu dinheiro. Você concorda que se eu doar todo o meu dinheiro, eu vou conseguir ajudar um número X, talvez um número muito pequeno de pessoas, e depois eu não vou ter mais o que fazer, né? E sem contar que eu também me coloquei numa situação, né, muito difícil, muito ruim, que eu também vou talvez me tornar um peso, né,
para alguém. Alguém vai ter que me ajudar em um determinado momento, tá? Ao contrário do que, se eu equilibro meu senso de empatia, eu sinto até onde eu posso ajudar. E, inclusive, eu começo a gastar a minha energia, em vez de focar nos desastres e baixar o meu campo, beleza, eu já sei que existe aquela realidade, já tenho consciência disso, eu paro de focar e me identificar com o sofrimento, que eu já sei que tá ali, eu já sei que existe, e eu me centro, mantenho o meu campo de energia e eu começo a gastar e usar a minha energia para pensar em formas de ajudar ou de tornar a minha força, a minha energia, seja o meu dinheiro, né, para que ele se multiplique e para que eu possa, inclusive, ajudar mais pessoas. Entende? Em vez de eu gastar a minha energia me identificando com a dor e me lamentando, enfim, né? Eu aceito aquela realidade e eu me centro e eu começo a gastar a minha energia procurando por soluções mais bem elaboradas, que possam ajudar mais pessoas, por movimentos maiores, entende? E aí, quando a gente olha toda essa situação de fora, e inclusive a gente pode até olhar para trás, a gente pode olhar para o Covid, que a gente teve até uma movimentação parecida, onde a humanidade se uniu. Eu acho que aí, comparando os dois eventos, eu acho que um ponto que está sendo diferencial no Rio Grande do Sul, além da gente ver esse colaborativismo, as pessoas se unindo e se ajudando e realmente se enxergando como eu acho que um outro grande aprendizado que a gente está tendo a gente está recuperando a nossa autorresponsabilidade, né? Então, quando as pessoas criticam governo X, governo Y, enfim, eu vejo que a gente costuma terceirizar a nossa responsabilidade ou colocar a nossa vida na mão de poucas pessoas ali que estão no poder, né? E aí a gente, inclusive, tira a nossa autorresponsabilidade e coloca a solução ou o problema da nossa vida na mão dessas poucas pessoas que estão no poder. E eu acredito que essa situação que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, ela veio para nos mostrar que, independente de quem esteja no poder, independente de você concordar com essa pessoa ou não, a gente consegue fazer grandes mudanças. E a gente não está de mãos atadas, né? Então, olha tudo que a gente está conseguindo fazer. Enfim, eu queria que vocês tivessem essa visão, que assim como lá, né, no micro, quando a gente olha para o nosso corpo, as doenças, os desequilíbrios trazem esse ensinamento pra gente de um olhar macro, quando a gente olha, né, para a Terra, para esse grupo de pessoas, a gente também tem esse chamado de mudança de consciência, só que em vez de um indivíduo, um grupo de indivíduos, que eu acredito muito que seja o que a gente esteja vivendo agora, tá? Bom, vamos continuar, né? Há uma influência sinistra que estamos enfrentando na atividade terrena. É a força mental que atua conscientemente no incitamento a guerras. Aqueles que desejam trabalhar no sentido de dissolver essa situação deverão meditar sobre este conhecimento até captarem toda a sua importância. Convictos, eles empregarão seus esforços sabendo que essas correntes de energia eletrônica consumidora, dirigidas conscientemente através da atmosfera da Terra, não podem sofrer interferência e que, a cada esforço sincero e intencional do indivíduo, no desejo de auxiliar, surgirá uma consciência dessa energia que até então ele não possuía. Encontram-se algumas vezes indivíduos muito bondosos e de natureza tão sensível que o súbito conhecimento de que precisam renunciar a certos tipos de alimento ou qualquer outra atividade constitui uma espécie de impacto. A esses indivíduos, eu desejaria dizer que a inteligência divina que vive dentro de cada um fá-lo-á abandonar com naturalidade as coisas que não estão de acordo com essa grande presença, a cada passo do caminho, quando se faz necessário.
Para que um indivíduo abandone conscientemente um hábito, deve contar com alguma coisa que sinta ser mais forte e em que se possa afirmar. À medida que os discípulos se tornarem conscientes disso, a confiança e força lhes advirão para dar o passo à frente. Então aqui, quando ele fala, né, da questão da guerra, a gente pode associar isso ao momento que a gente está vivendo, né, dessa parte que ele fala de quem deseja, né, solucionar a guerra. Eu dei alguns exemplos para vocês. Como eu já sugeri em certa ocasião, eu desejaria que o discípulo, pelo menos uma vez por dia, ou mesmo mais, impregnasse a atmosfera de sua casa com esta pura energia eletrônica. Assim, aquela própria presença de Deus impediria a entrada de alimentos de pensamentos e de presenças indesejáveis. Os que entram em vosso lar merecem auxílio e, deste modo, receberão toda a assistência que desejam e que tereis prazer em dar. Mas jamais tenteis impor, quer o conhecimento, quer a doutrina, seja quem for. Pelo exemplo e a aplicação do que ouvem e aceitam, podem essas pessoas conhecer algum dia a realidade. E aqui me lembra muito, essa passagem, né? Me lembra muito daquela frase que a gente ouve, né? Que falam, não dê pérolas aos porcos, né? E inclusive eu falei isso com uma amiga hoje, que a gente tenta, né, sempre ajudar, claro que é sempre numa boa intenção, né, a gente tenta ajudar e aconselhar e mostrar a situação para outras pessoas, mas muitas vezes as pessoas, elas não estão prontas para ouvir, né, e aí nesses casos, por mais difícil que seja, a gente tem que aceitar que cada pessoa tem um processo e realmente parar de tentar doutrinar essas pessoas, né, e a melhor forma de ensinar nesses contextos é através do contraste. Então, é você sendo e mostrando o quanto o seu ser diferente pode trazer uma perspectiva de uma nova realidade, tá? Então, realmente ensinar através do contraste é a forma mais inteligente do que você ficar tentando falar ou doutrinar outra pessoa que muitas vezes não está pronto para ouvir. E muitas vezes quando essa pessoa ouve, ela se sente criticada, ao invés de entender isso como uma ajuda, tá? Quando dizeis, eu sou, reconheceis o poder que derruba todas as barreiras e toda resistência. O ser humano é exatamente como um leão faminto na selva. Ele desperdiçará, seja o que for, para conseguir alimento. O mesmo ocorre com a consciência humana que fará em pedaços seu melhor amigo a fim de atingir o seu objetivo. Em toda substância astral, há esse elemento humano do desejo, através do qual o indivíduo, a não ser que feche por completo sua mente ao mundo astral, será constantemente interrompida nas boas resoluções, pois deixou essa porta aberta a uma força muito mais sutil que qualquer outra que possa ser encontrada no mundo físico. Muitos pensam que há forças benéficas no mundo astral. Eu vos digo, jamais força alguma benéfica vem do mundo astral. Qualquer força do bem que aparente vir de lá, constrói seu próprio túnel de luz a fim de atravessá-lo. Em primeiro lugar, de que é constituído o mundo astral? Só há um lugar onde as criações indesejáveis podem encontrar abrigo e é no degrau próximo à atividade humana, que é o reino astral. Esse reino de atividade astral encerra toda a criação indesejável acumulada durante séculos. Portanto, nenhum bem pode advir do contato com o astral. Ele nada contém do Cristo. Há uma diferença tão grande entre o reino da atividade astral e o que alguns denominam estrela astral, como a que existe entre a luz e as trevas. A estrela astral se chama realmente estrela astral e é um ser cósmico da quarta esfera, cujo trabalho é consumir tudo o que for possível no plano astral e alertar os indivíduos cuja atenção pareça ser atraída para lá. Esse grande ser esclarecerá
Mais cedo ou mais tarde, a compreensão de tais indivíduos e consumirá seu desejo de manter qualquer contato com aquele plano infeliz. Não existem crianças no plano astral. O lar das crianças que deixam a Terra é no plano etérico. As pessoas que estão em corpo físico quando dormem vão para a mesma região que os desencarnados. A presença Eu Sou possui uma consciência autossustentadora que, se sairmos com ela enquanto dormimos por meio deste poder sustentador, estaremos em condições de atingir alturas incríveis. Se tiverdes consciência dessa presença Eu Sou através da manifestação exterior e levardes essa consciência convosco ao penetrardes em outros planos, ela vos proporcionará uma proteção incalculável. Então, ele está falando para a gente usar o Eu Sou antes de dormir para penetrar essas esferas mais altas, né? E não ficar travado no astral. Que é esse local próximo da nossa vida aqui humana, onde ficam os desencarnados, e que ele fala que lá não existe luz e nem coisas boas para a gente absorver, né? Há um momento no decorrer de nossa vida que exige o reconhecimento consciente, o emprego de Eu Sou, a presença de Deus em ação. Quando transportamos essa consciência conosco através do véu do sono, a alma é capaz de funcionar fora do corpo como um poder quase ilimitado. Suponhamos que haja uma necessidade semelhante na atividade física. Antes de adormecermos, podemos dizer assim: por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, eu saio enquanto meu corpo dorme e estabeleço contato consciente com esta vivência, desempenhando-a plenamente, seja ela qual for. Eu vou sinalizar aqui para colocar pra gente depois, pra gente usar. Quando essa atividade é autossustentada, ela não poderá falhar de modo algum. É uma poderosa maneira de pôr em movimento a presença Eu Sou. Tudo o que Eu Sou comanda enquanto o corpo dorme tudo que Eu Sou comanda enquanto o corpo dorme tem que ser obedecido. Sei de um caso dessa natureza em que havia necessidade de proteção. O protagonista tinha uma certa consciência dessa presença. O indivíduo estava caindo através de um despenhadeiro e essa presença Eu Sou instantaneamente construiu uma forma, agarrou o indivíduo e tornou a pô-lo a salvo. Quando ingressamos na senda espiritual e penetramos em algum ambiente onde possa haver perigo, devemos sempre efetuar algum trabalho rápido, positivo para a nossa proteção, porque até que ascensionemos, o corpo estará sempre mais ou menos em contato com o pensamento exterior da humanidade. Se o discípulo estiver escalando montanhas, deve fazer um trabalho de proteção e fazê-lo conscientemente. Se o discípulo mantiver sempre a sua proteção consciente, será capaz de evitar a destruição de outros indivíduos. Proteção num navio. Deus é a força toda-poderosa que protege e dirige este navio. Por isso, ele navega numa zona de absoluta segurança. Na senda consciente, deveis estar sempre vigilantes e em ação. Haverá quem pense ser isto uma sugestão de medo, mas não é. É o reconhecimento do poder protetor onipresente. Aí para os carros, né? Deus é onividente e onisciente, vê com antecipação e evitará naturalmente todo o contato indesejável. Quando dizeis, Deus está dirigindo este carro, a visão de Deus vai na frente, enxerga quarteirões e milhas adiante, e vos advirá o impulso de vos dirigirdes para uma rua que está desimpedida. Por estar Deus dirigindo este carro, nosso caminho está desobstruído em todo o trajeto. Então, tô falando um pouco do trânsito aqui, né? Há duas razões pelas quais os indivíduos sofrem acidentes. Primeiro,
porque ao se tornarem irritados, abrem brechas em sua aura que permitem então o acesso de influências nefastas do plano astral, ou segundo, porque o discípulo se descuidou enquanto dirigia. Sempre que fazemos algo com atitude positiva e dinâmica, o exterior vai adquirindo mais confiança e, por conseguinte não falha. Para projetar um cinto eletrônico ao redor de outrem, de outra pessoa, né? Dizei: eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de... E aí a gente pode usar com os nossos filhos, né? Com cônjuge, enfim, com quem a gente desejar. Quando dizeis: eu sou o anel ou o cinto protetor, forma-se instantaneamente esse cinto eletrônico invencível, invulnerável e intangível. Compreendei que quando dizei eu sou, seja o que for ordenado, compreendei que quando dizeis eu sou, seja o que for ordenado, é feito poderosamente no mesmo instante. Não podeis empregar a presença eu sou sem que haja atividade instantânea. Então, fez, empregou, realizou, aconteceu. E aí é óbvio que isso vai muito do nosso treinamento, da nossa confiança nesse processo que a gente está vivendo. Então, por isso que eu falo resiliência. Tipo, continua, que a gente precisa primeiro acreditar para as coisas começarem a fluir. E aí, quando as coisas começam a fluir, a gente começa a constatar o resultado, as consequências desses movimentos na nossa vida, a gente começa de fato a embalar essa roda. E aí, conforme as coisas acontecem, você ganha mais confiança, mais certeza, você usa mais e isso vai ganhando mais energia de forma exponencial. Dizei com frequência, eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Vou colocar para nós lá também. Ela está instantaneamente onipresente em ação quando dizeis eu sou. O eu sou que está presente em toda parte está naquele ponto, trabalhando naquele momento. Este é o processo de pôrdes em atividade por meio mais direto a ação toda poderosa do eu sou, que é tudo em todos. Lembrai constantemente a consciência exterior que quando dizeis eu sou, pondes em ação todos os atributos da divindade. Chegastes agora ao ponto em que deveis ter atividade instantânea. Quando em qualquer situação dizeis eu sou, significa que a ação imediata está acontecendo neste particular pelo maior poder do universo. No momento em que vos tomardes conscientes de que eu sou é a plena atividade de Deus, contendo todos os atributos de Deus, neste momento tereis entrado no seu pleno, no uso pleno deste imenso poder. Então, é entender que eu sou a plena atividade de Deus em ação, capaz de realizar tudo e qualquer coisa neste segundo. Estamos no final já, tá? Empregai frequentemente eu sou a presença que realiza minha mestria. Essa é muito boa. Assume a consciência da poderosa presença para quem apelais quando dizeis eu sou. Quando dizeis eu sou, a ascensão deste corpo físico neste instante, então tereis neste instante aceitado e entrado nesta atividade. Quando vos esforçais por obter luz e ação ilimitada, estáis vos esforçando pelo maior objetivo no mundo. Enchei vosso mundo com a presença eu sou, e ao fazê-lo sente que a fazeis conscientemente. Se alguém assumir a consciência de que eu sou a atividade perfeita em cada órgão e célula do meu corpo, consequentemente, isso se manifestará. Que é parte do processo, né, que eu fiz. Basta que sejais conscientes desse fato e que ele se realizará. Dizei com frequência, eu sou a saúde perfeita agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Depositai toda a confiança no vosso eu sou, em vez de depositá-la na medicina terrena.
Suponhamos que desejais uma atividade grande e inteligente. Então dizei: eu sou a perfeita e inteligente atividade nesse corpo. Não podeis fazer isso e, ao mesmo tempo, pensardes em tomar um medicamento. E, inclusive, eu já errei nesse sentido. Num dos processos que eu tive de desequilíbrio, né, de microbiota, enfim, vaginal, eu tinha restaurado o equilíbrio, saiu lá no exame certinho, estava normal, já estável. E eu fui no médico, né? E aí acho que o médico foi o meu gatilhozinho para saber assim o quanto eu estava confiando, né, no que eu tinha manifestado através dessas técnicas e de tudo que eu tenho comentado aqui com vocês. Desse processo de investigação e de mudança, né? Transformação da pessoa que eu sou para colher outros resultados. E aí, realmente, ele falou, né? Não, tá tudo bem, só que a sua flora, né, vaginal, que é boa, vamos dizer assim, né? As micro-organismos, as bactérias boas, estão muito baixas, né? Eu vou te passar esse probiótico e você, né, introduz no canal vaginal para restabelecer a sua flora, porque era para estar com não sei quantos maisinhos lá e tava com pouco, tava baixo. E eu falei, tá bom. E aí eu voltei o caminho inteiro pensando nisso. Porque eu falei assim, gente, mas eu tô tão bem. Aí eu vou colocar um negócio, né, externo. E aí eu sei que eu fiquei enrolando, demorei uma semana. Aí eu falei assim, mas já pensou, porque eu vim de um processo longo, tá? Com isso. Já contei lá no Insta também, eu não quero ficar falando aqui porque a gente já tá com 40 e poucos minutos, 45, 7 minutos de aula aqui, de estudo. Enfim, e aí eu fiquei com essa questão. E aí, num determinado momento, eu peguei e falei assim, nossa, mas já pensou se eu não usar e eu ter de novo? Sendo que eu sabia, né? Eu tive a indicação ali do médico e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí, nesse momento, eu duvidei do que eu tinha feito, do que eu tinha manifestado. E eu segui o que o médico falou. Eu comecei a usar o probiótico. Adivinhem. Em 3 dias eu comecei com desconforto. Em 4, 5 dias eu estava com desequilíbrio novamente. E aí eu falei, como assim? Não sei o que, comecei o questionamento. E aí veio a clareza desse processo e foi exatamente o que ele falou aqui. Eu duvidei do que eu tinha feito. Eu achei que eu precisava do medicamento. Porque senão, né, o médico falou isso, o médico é uma figura de autoridade. Falou que eu poderia estar mais suscetível. Ou seja, eu duvidei da eficácia da minha ativação. E aí eu tive que fazer todo o processo de novo, tá? E agora não duvido mais. Então, estou bem, né, novamente há algum tempo já. E é isso. Então, isso aqui é muito real. E eu experienciei na pele. Então, eu posso dividir com vocês, tá? Então, para esclarecer a mente, os olhos e os ouvidos. Eu sou a inteligência perfeita ativa nesse cérebro. Eu sou a visão perfeita vendo através desses olhos. Eu sou a audição perfeita ouvindo através destes ouvidos. Depois eu vou colocar tudo lá na legenda para vocês, tá? As frases de hoje. Continuai estes tratamentos com determinação e eles não poderão falhar. Tendes as rédeas, usai-as agora. Evitai o emprego de palavras que recordem as condições limitadas anteriores. Quando fordes conscientes do eu sou, não mais importará o que alguém faça nesse mundo. Não vos deveis preocupar com o que quer que seja, a não ser com o vosso mundo. Apagai de vossa mente tudo que não seja a operação consciente do eu sou, porque ele é o mais alto poder que existe e procurai sentir como é fácil a produção desses milagres aparentes. Ao tentar fazer algo que pareça impossível, usai a atividade. Eu sou. Não deis atenção ao que possam dizer, apenas afirmai especificamente o que quereis produzir.
Repete muitas vezes: eu sou a única presença que atua nisso. Dizei: eu sou a única presença que age em meu mundo. A gente começou com essa ativação hoje. Para encontrar objetos perdidos, eu sou a inteligência e a... acho que é o olho... Aqui tá escrito errado, acho. E o olho onividente que acha isto. Eu sou a inteligência e o olho onividente que acha isto. Ficareis maravilhados com o sentimento que nascerá dentro de vós, quando não tiverdes que considerar outra coisa senão o eu sou. Basicamente, a única coisa que a gente deveria se preocupar. Parece tão fácil, né? E, enfim, a gente complica no final, né? Suponde que desejais iluminar um aposento. Dizei: eu sou a iluminação deste quarto. Dessa forma, atuais sobre os elétrons existentes no quarto, uma vez que a iluminação da atmosfera de um compartimento é tão fácil como o ato de erguerdes vossa mão. Vossa capacidade de iluminar uma sala é tão simples como a de consegui-lo por intermédio da lâmpada elétrica. Podeis estabelecer o contato com a corrente universal de eletricidade tão facilmente como através dos fios elétricos. Para tornar visível a iluminação no interior do vosso próprio corpo, dizei: eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante. Não há ponto focal justamente dentro de vós. O eu sou em vós criou todas as coisas no universo. Quando tiverdes confiança no eu sou, sem demora ele eliminará todos os obstáculos. Isso é muito real. Usai com frequência: eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza de minha mente exterior relativa à invencível atividade do eu sou. Então, essa ativação, ela consome toda e qualquer dúvida que você possa ter sobre essa atividade. Então, eu usei muito, é uma frase muito boa pra gente usar no começo do nosso processo. Começo não, né? Começo e sempre que a gente duvidar de algum processo que a gente está realizando. Conservai isto convosco e sabereis sempre, instantaneamente, o que fazer. A consciência do indivíduo veste a sua forma com os conceitos pertencentes a ela. E quando esses conceitos são atraídos ao redor de alguém que tenha gerado com certa energia, impõe-lhes as coisas do seu próprio mundo. Portanto, todas as vezes que sentirdes um súbito impulso de alegria, apossai-vos dele e usai-o e decretai-o. Então, sempre que a gente conseguir sentir esse impulso, é pra gente usar e decretar. E sempre que a gente constatar algum movimento que a gente conseguiu realizar, também, né? E aí, a gente acabou esse discurso 5 e eu queria terminar, então, para aproveitar, a gente invocando, então, essa última frase, né, para eliminar todas as dúvidas de uma forma mais conectada. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos. Inspirar profundamente de novo. Recuperar o centro de vocês, essa conexão com o divino de vocês. E a gente vai repetir em voz alta ou silenciosamente. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza de minha mente exterior relativa à invencível atividade do eu sou. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza de minha mente exterior relativa à invencível atividade do eu sou. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza de minha mente exterior relativa à invencível atividade do eu sou. Inspira profundamente, segura. E solta. Mais 2 vezes, inspira, segura. Solta. Uma última vez, inspira, segura.
solta. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Se vocês desandaram essas 2 semanas que eu estive longe, então retomem, recuperem, né? Que a resiliência seja a nossa maior atitude aqui, né? Para que a gente possa ter a disciplina, para que a gente possa ver os resultados. Então, se empenhem que a movimentação acontece. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana. Curte, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações que a gente conversou aqui hoje. E eu acho que também vale a pena a gente usar tudo isso que a gente está aprendendo para mudar a nossa visão, inclusive assim como a gente ativa o eu sou, né, das nossas células do corpo, a gente usar isso para o Rio Grande do Sul, né, para mudar aquela realidade, começar a focar a nossa cabeça, né, as nossas visualizações em coisas positivas, né, focar nas pessoas vivendo bem naquela região, se restabelecendo, né, ali com as suas famílias. Eu acho que acho não, né, tenho certeza que tudo isso tem uma interferência muito positiva e, é claro, fazer o que a gente pode fazer, que está dentro do nosso alcance, sem nos atropelar, né, fisicamente, porque a gente tem muita força e quando a gente está unido, a gente não tem ideia, né, do que a gente pode fazer. Então, vamos começar por nós, tá bom? Um beijo, meus amores, até semana que vem.